Bom, boa noite a todos de novo. Vamos dar continuidade. Eu vou pedir, então, ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução do que ficou resolvido nessa sessão. Projeto de resolução número 01/2020. Nos termos do artigo 94 e seguintes do regimento interno, concomitante ao artigo 43, o inciso 1, e artigo 44, inciso 5, da Lei Orgânica Municipal, apresentar o projeto de resolução número 01/2020 do Legislativo, onde restam consignados: artigo 1º, a especificação dos fatos a serem apurados. Inciso 1. A inicial da denúncia protocolada na Secretaria dessa Casa em 24/1/2020, sobre o número 29/2020, subscrita pela excelentíssima senhora doutora Natália Rosalen Cardoso e lida na íntegra em sessão ordinária de 5/2/2020 e que ficou à disposição dos nobres vereadores, mensura o fato do acusado, o excelentíssimo senhor prefeito municipal Gabriel dos Santos Oliveira Rosa, encaminhando cópia integral dos autos da ação penal número 20038899, 74 de 2020, 8260118, contra Gabriel dos Santos Oliveira Rosa, que noticia em tese a prática de infrações político-administrativas nos termos do artigo 4º, inciso 7 e 8 e 10, artigo 7º, inciso 1 e 2 do Decreto-Lei número 211 de 1967, para adoção das providências que entender cabíveis em seu desfavor, objetivando a cassação do mandato eletivo do prefeito municipal, pelo fato posterior à sua posse ao cargo de prefeito municipal, indicando com provas a íntegra no processo anexado em mídia CD mídia, devendo, portanto, os fatos a serem apurados em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno e o Decreto de Lei Federal número 211 de 1967, sendo que no processo citado em epígrafe figura com incurso no artigo 2, em parágrafo 4º, inciso 2 da Lei número 12.850 de 2013, no artigo 333 do parágrafo único do Código Penal, por diversas vezes na forma do artigo 71 do mesmo diploma, artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei número 201 de 67, por diversas vezes na forma do artigo 71 do Código Penal, todos combinados com o artigo 29, 69 do Código Penal. Artigo 2º. Os nomes e cargo dos membros para a Comissão de Investigação e Processante. 1. Presidente da Comissão de Investigação e Processante, vereador Orlando Teles Neto, nomeado nos termos do artigo 95 do parágrafo 8 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. 2. Relator da Comissão de Investigação e Processante, vereadora Fabiana Rosa de Moura, nomeada nos termos do artigo 95 do parágrafo 8 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. 3. Membro da Comissão de Investigação e Processante, vereador professor Edson José Alves, nomeado nos termos do artigo 95 do parágrafo 8º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. O prazo do seu funcionamento. 1. O prazo de funcionamento dos trabalhos da Comissão de Investigação e Processante, que será de 90 dias, contados a partir da data de efetivação da notificação do acusado. O excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno e artigo 5º do inciso 7 do Decreto-Lei Federal número 201 de 1967. Dessa forma, eu passarei à votação e gostaria de esclarecer a vocês que esse prazo de 90 dias passará a fluir a partir da data da intimação do senhor prefeito.
O senhor prefeito, sendo intimado a apresentar a defesa, já estará fluindo o prazo de 90 dias. A não ser que haja alguma coisa, algum problema, algum transtorno na comissão, aí pode-se analisar no sentido de prorrogação, mas o prazo é de 90 dias. Tá? Então, eu gostaria de estar passando ao crivo de vocês quanto à votação. Tá, ok? Iniciarei primeiramente ao senhor Edson, professor Edson. Eu aprovo. Aprova. O senhor Sérgio também aprova. Agliberto? Aprovo. Aprova. Contra? Tá. Contra o projeto. O projeto é a favor? Contra. Tá. Senhor Agliberto? Só a favor. A favor. Senhor Orlando? A favor. Senhor Rogério? Aprovadíssimo. Senhora Fabiana? Aprovado. Senhor Marcos? A favor. Senhor Francisco? A favor. Tá. Então, a minha também é aprovada. Então, aprovado por 8-1. Então, dessa forma, estaremos nós passando já para a comissão, tá? Para que providencie a intimação do senhor, excelentíssimo senhor prefeito, para que eu mesmo proceda a sua defesa, tá? Eu agradeço a todos aqui presentes. É uma satisfação tê-los aqui novamente, como o Marcos, que já tive atuando anteriormente, o senhor Rogério Piscan, e os que estão aqui novatos, que eu ainda não havia, né, nunca praticaram nenhum serviço dentro da sessão. Então, agradeço vocês de coração, que vocês tenham uma boa noite e um bom retorno para a casa de vocês. Tá, ok? Por favor, eu pediria a vocês, se fosse possível, que cedesse lugar a outra votação que teremos contra os vereadores. Deixa aqui já. Mesma coisa, depois eu falo dos demais. O Sérgio continua. Por favor, senhor Rodrigo, senhor Dirceu. Tá ok. Se o senhor quiser se assentar aqui, por favor. Bom, pessoal, a princípio, já votamos a do prefeito. A votação agora se trata quanto à cassação, tá? Seria uma CPI contra os 5 vereadores envolvidos na situação, congênita igual a do senhor prefeito, onde eu passarei agora, então, para que o senhor primeiro secretário procedesse à chamada dos senhores vereadores e suplentes. Edson José Alves, presente. Edson Tadeu Balbino. Presente. Fabiana Rosa de Moura. Presente. Orlando Teles Neto. Presente. Leonardo de Souza Sérgio. Presente. Cláudio Fraga, Roberto Fraga. Presente. Luiz Antônio Cordeiro. Presente. Dirceu Ribeiro. Presente. Rodrigo França de Queiroz. Presente. Bom, estando todos presentes aqui, eu gostaria de explicar a vocês, vai ser feita a leitura sintetizada do que houve e do que nós vamos votar. Caso vocês queiram e tenham maior interesse em saber mais da denúncia, tá? Podemos, no caso aí, tá fazendo mais leituras até que vocês realmente venham a ter conhecimento real do que se passou e do que está sendo processado e o porquê dessa CPI. Então, eu gostaria de pedir ao senhor primeiro secretário que procedesse à leitura da denúncia. Ofício número 03
de 2020. Referência: processo 2003899-74-2020, 826.000. Cananéia, 24 de janeiro de 2020. Excelentíssimo Senhor, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, na condição de promotora de justiça da comarca de Cananéia, para encaminhar cópia integral dos autos de ação penal em epígrafe, movido pela Procuradoria-Geral de Justiça contra Gabriel dos Santos Oliveira Rosa, prefeito municipal de Cananéia, e os vereadores Claudete Aparecida Xavier Dias, Douglas Godoy da Silva, César Augusto Rodrigues Calazans, Marco Aurélio Campos Rios, Paulo Ricardo Rangel, que noticiam, em tese, a prática de infrações políticas administrativas, nos termos do artigo 4º, do inciso 7, 8 e 10, e artigo 7º, inciso 1 e 2, do Decreto-Lei nº 201, de 67, para adoção das providências que entender cabíveis. Na oportunidade, apresenta a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Natália Rosalen Cardoso, promotora de Justiça. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Decreto, artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Artigo 4º. São infrações política administrativa do prefeito municipal sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com cassação de mandato. Inciso 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou ato de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Bom, dessa forma eu gostaria de estar pedindo para vocês, se vocês têm alguma dúvida, quer que esclareça mais alguma coisa, se vocês estão aptos a votar. Isso trata-se de um processo, crime, improbidade administrativa e civil, onde foram desviados valores do erário público em prol dos senhores vereadores, isso com o conhecimento do senhor prefeito. Essas provas que nós temos e que iniciamos esse processo, elas foram colhidas pelo GAECO, aonde temos também testemunhas que dilataram todo o acontecimento, todo o ocorrido. Essa abertura de CPI, nós estamos abrindo a aceitação da denúncia. Para quê? Para que se possa estar dentro do trâmite de 90 dias, dando oportunidade a eles de se provar contrário ao que foi dito. Isso é o princípio do contraditório. Até então nós temos aí simplesmente provas contrárias, não foram ouvidas ainda nenhum dos vereadores. Que provas teriam que pudesse cair por terra os documentos que ali foram juntados? Então eles terão essa oportunidade, e tão logo aceita a denúncia, se esse for o caso, eles terão a oportunidade, serão intimados a apresentar a sua defesa, a rolar as testemunhas que se fizerem necessário e a juntada de documentos que se fizerem necessário. Então vai se dar uma ampla defesa para que eles possam estar demonstrando ao contrário do que nos foi trazido a essa casa. A princípio temos nós conhecimentos que houve esse desvio. Tanto é
que a gente chegou ao nosso conhecimento, isso pelo Ministério Público, onde foi denunciado e foi recebida a denúncia pelo excelentíssimo senhor juiz de direito Tiago, bem como do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, nós, embasados nessas provas, tá, é que nós estamos fazendo. Até mesmo porque, quando citada a Lei 201 de 67, ela vai contrário a qualquer ato que podemos exercer dentro do Legislativo. Trata-se de um decoro parlamentar, né, onde, de certa forma, precisa se provar, porque o dinheiro do qual foi desviado é da população. É da população. Então, isso vai ser apurado. Eu não posso estar alegando a vocês se realmente eles são ou não são realmente o autor do que realmente vem nos dizendo a denúncia. Por isso que se dá essa oportunidade para a sua defesa. Posteriormente, em todo o trâmite, dentro de 90 dias, trazida todas as provas, se dará o prazo das alegações finais, e tão logo feitas as alegações finais, os senhores retornarão a essa casa aqui, onde será votado a cassação ou não. Aí ficará na mente de cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que faz da sua vida, né? Então, eu acho que é um anseio popular. É um anseio popular. Uma vez que existe a fumaça, há fogo. Então, por que não se apurar? Não é isso? Então, acredito que todos entenderam quais são os trâmites. Essa casa vai estar disponibilizando o que os senhores precisarem, senhores suplentes, tá? Caso tenham qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. Pois não? Eu tenho duas dúvidas. Pois não. Vocês estão lendo aí o ofício da Promotoria de Justiça como uma denúncia, né? Nessa noite, mas eu estou interpretando como um ofício. Vocês estão interpretando como uma denúncia? É uma dúvida só, tá? E minha outra dúvida é que na votação, como que vai ser feita a votação? Vai ser igual à anterior? Sim. Porque, assim, é que não teve discussão, né? Só teve votação direta e justificação de voto. Mas eu dei os 5 minutos a qualquer um que quisesse falar. Mas isso é justificação de voto, não é de discussão. Sem problema. Não, eu só estou perguntando, Sim. se o presidente ou o senhor. Sim. Ok. Tá. Eu só gostaria de esclarecer uma coisa. Para mim, chegando qualquer fato com os documentos, desde que seja uma notícia crime, ou que seja qualquer desvio do erário público, posso eu abrir com o processo. Não preciso de um particular, uma vez que a denúncia já veio do Ministério Público. Eu acho que nós estamos mais bem calçados do que se viesse de um particular. Porque nós temos todos os meios de prova. Todos os meios de prova. E os meios de prova do qual já foi colhida pelo judiciário, é o meio de prova que nós vamos estar usando aqui. Então, sem dúvida nenhuma, eles vão ter que fazer prova disso. Certo? Então, quanto a esse ponto, não sei se está esclarecido para o senhor ou não. Tá ok? Tá. Então, uma vez que o senhor quer em discussão, antes que se coloque em votação, por favor, quem quiser discutir, que discuta. Alguém? Eu Fique à gostaria, vontade. então, eu até gostaria de discutir, porque eu gostaria de saber a opinião dos colegas aí sobre alguns assuntos, assim, que eu tenho opinião, tipo, eu vi o senhor falando sobre a delação premiada, e é um instituto, assim, que eu sou, particularmente atuando na área jurídica, eu sou bem contra, porque essas delações premiadas que derivam de prisões cautelares, de prisões preventivas,
Na verdade, para mim é uma tortura qualquer um ficar preso e depois ir lá e falar que vai fazer uma delação. Eu entendo que o Ministério Público, ele força essas delações. Eu acho que é uma forçação de prova num processo. É a minha opinião como advogado. E assim, qualquer processo que se inicia de uma delação premiada, para mim é difícil assim de engolir, porque eu penso que a primeira noção, até na Bíblia se fala de delação, o primeiro delator para mim foi Judas, e na verdade é um instituto que eu acho que o Ministério Público vem abusando, eu particularmente. Então eu gostaria de ouvir aí a opinião de todo mundo, até para a gente discutir sobre o assunto da delação premiada, entendeu? Porque eu entendo que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 58, ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença. Até agora há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás numa decisão que eles estavam permitindo a prisão em segunda instância e agora voltou-se ao trânsito em julgado. Então, eu gostaria de saber a opinião dos colegas sobre a delação premiada. E minha outra dúvida é se os colegas acham que os réus desse processo, tanto o prefeito quanto os vereadores, que vocês acham que no ano político, a 7 meses de uma eleição, se aqui nessa Casa de Leis vai ter um julgamento justo? Eram os 2 pontos que eu gostaria de discutir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Por favor, eu gostaria de responder primeiro. Eu já gostaria de responder. Quanto à delação premiada, é uma das provas que se tem dentro do processo. Existem processos, dentro do processo existem provas documentais, testemunhais, ouvida. Existe um período longo onde se ouviu a transmissão, os pedidos e as facilidades. Então eu não estou simplesmente por uma dilação, né, premiada, uma delação premiada, não. Tá? Agora, o senhor, sem dúvida nenhuma, o senhor tem direito de debater. Agora aqui, um minutinho por favor, só deixa eu falar. Aqui não é ninguém réu. Aqui não é ninguém réu. Nós estamos iniciando um processo de apuramento. O senhor, como advogado, o senhor sabe. Nós estamos na fase inicial de um processo, onde se dará todo o direito de se provar o que quer que seja. Nós não estamos aqui para crucificar ninguém. Nós estamos aqui para fazer o correto. E o correto que determina aqui dentro o regimento interno é isso, é apurar. Até mesmo porque devemos nós satisfação à população, porque o dinheiro não é meu e nem do senhor. Então, se não existe delator, se o delator foi coagido, se o delator foi torturado, isso será provado tanto em juízo como aqui dentro também será provado. Eu não estou me apegando simplesmente numa delação. Eu estou me apegando a provas robustas dentro do processo. Não sou liviano a ponto de chegar por qualquer notícia, ingressar contra 5 colegas que até então estiveram aqui comigo para pedir a cassação dele. Tá ok? Agora, por outro lado, vai se dar todo e qualquer defesa para que eles o façam. Então, cabe a eles, indúbio pro réu, não é isso? Indúbio pro réu? Então, na verdade, vamos dar a eles a legitimidade de defesa. Eu estou aqui me apegando ao que foi apurado pelo GAECO. Pelo GAECO. Só isso. O senhor entendeu? E eu não estou aqui, eu não estou tratando nenhum deles como réu. Inclusive o senhor deve ter ouvido eu falar supostamente. Supostamente não quer dizer se ele é ou não é. Dentro do trâmite do processo, vai ficar realmente sabendo-se se ele é ou não culpado, se eles são ou não culpados. Pode haver erro? Pode. Quando o senhor fala do Tribunal de Justiça é uma parte.
O senhor sabe, o senhor advoga, eu já advoguei há muitos anos, tem mais idade que o senhor, tem um pouquinho mais de bagagem, e a gente sabe o que é Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça hoje sai uma decisão, amanhã sai outra. Depende do que é de interesse. O senhor sabe. O senhor entendeu? Então, eu sou bem claro nisso, aqui ninguém está para crucificar ninguém. A Bíblia está escrito? Está escrito. Isso foi há milhares de anos. Mas continua-se a mesma coisa ainda. Se continua é porque deu efeito. Surtiu efeito. Então é isso, doutor Cláudio. Com todo respeito, eu não estou aqui para crucificar ninguém. Pelo contrário, eu como presidente, eu dirijo essa casa. Na verdade, o voto e a consciência são dos senhores. Os senhores para com a população. E não eu. Eu estou dirigindo um trabalho. Me chega um pedido. Agora tem mais uma. Se a denúncia está errada, é um ponto a mais para os senhores. Como as pessoas vêm discutir comigo, pede anulação. O senhor está me pondo uma posição para os senhores, não, porque eu fui candidato a vereador pela oposição, nunca fui em situação. Doutor, eu só queria ouvir a opinião dos colegas. Sim, doutor, eu só queria discutir o assunto. Sim, eu vou deixar em aberto aqui. E o senhor sabe, o senhor fala em prova robusta, mas a prova robusta ela tem que ser judicializada. Antes de ser analisada na frente de um juiz, você sabe que uma prova do inquérito, na minha opinião, na minha opinião e na opinião assim, de toda a jurisprudência, não condena ninguém. A prova do inquérito policial não se condena ninguém com uma prova que não é judicializada. Mas aqui não está condenando. Mas a gente está só discutindo, eu só quero falar que eu não sou nem situação, doutor, nem oposição. Aqui ninguém está condenando, nós vamos passar por toda uma etapa e vamos verificar no final, simplesmente. Tá? Por favor, Orlando, quer falar ainda? Eu vou dar os parabéns pelas palavras que o senhor deu, explicou bem explicadinho. Só dizer para o doutor ali que nós estamos fazendo a nossa função, é fiscalizar. Nada mais justo, ninguém está condenando ninguém. Aconteceu comigo, porque eu reproduzi uma palavra, eles tentaram caçar meu mandato. Então, mesmo o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não estamos aqui discutindo isso aí. Existe um fato e temos que investigar. É só isso, fazer o papel do vereador, fiscalizar. Qual o papel? Fiscalizar, legislar. Acabou. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Se eles são culpados, vão ser condenados. Se não são, vão ser. Tá certo? Obrigado, doutor. Por favor, senhor Cordeiro. É isso que o senhor falou, que na hora da votação, o senhor explicou, vai ter 5 minutos para todo mundo falar, entendeu? Todo mundo votar, vai ter uns 5 minutos para falar. Tá. Mas, além disso, se alguém quiser manifestar, por favor, o doutor falou, quanto a um debate, alguém quer debater, eu não quero que aqui saiam ninguém com dúvida, ou que foram, de qualquer forma, emitido qualquer palavra para que vocês votassem a isso ou aquilo. Eu quero que vocês realmente me respondam se estão compreenderam toda a denúncia, se sabe o que vocês estão fazendo, para que a gente possa dar seguimento a isso. Tá? Tá tudo certo? Alguém mais para discutir? Mais alguma discussão? Não, então eu passaria a votação, ok? A votação nominal, tá? Eu gostaria de começar pelo senhor Cordeiro, se o senhor é a favor ou contra a continuidade dessa denúncia. Boa noite a todos, presidente, boa noite a todos. Eu sou a favor da continuação da cassação. Da CPI. Da CPI. Ok. Obrigado. Senhor, por favor, Fraga. Então, eu vou falar a verdade, eu sou contra, porque eu não fui convencido aqui por ninguém nessa noite que... Do contrário, entendeu? Quis abrir uma discussão, queria que alguém me convencesse de alguma coisa e não fui convencido. Eu continuo achando que qualquer processo que se inicia de uma prisão preventiva numa delação premiada deve ser recebido com muitas ressalvas, não deve seguir. Eu acho que qualquer documento que seja recebido da promotoria tem que ser bem analisado por essa Casa de Leis, não é assim, chegou e já virar um processo. Eu entendo que é um simples ofício, eu entendo que até o trânsito em julgado de uma sentença, todo mundo deve ser considerado inocente. E
Eu vou falar a verdade. Agora, eu tinha sido convocado para uma outra sessão antes, acho que dia 12 de fevereiro, que não teve. Naquele dia eu votaria pela abertura, até tinha conversado com alguns amigos, mas depois que eu vi a sessão do dia 19 de fevereiro e a de hoje aqui, eu não me sinto à vontade, a minha consciência não me deixa me sentir à vontade de não ser contra. Por quê? Porque eu não acho que vai haver nessa Casa de Leis um julgamento justo para os supostos réus. Enfim, é isso. O senhor vota contra ou a favor? Eu voto contra. Contra, tá. Aqui essa casa também julga além do judiciário. A casa é fiscalizadora, a casa tem esse poder de julgamento. Isso está dentro do regime interno e baseado numa lei federal 201/67. Se esperarmos nós, aguardarmos nós uma sentença definitiva, que provavelmente será só na terceira instância, quando que a população receberá esse valor do retorno? Ou continuará da mesma forma se realmente houve o desvio? É só assim que eu penso, é um pensamento do senhor, é um pensamento meu. Por favor, senhora Fabiana. Aqui nós não estamos julgando nenhum réu. Nós estamos fazendo uma abertura de CPI para analisar, eles vão ter o tempo de defesa deles, então eu sou a favor, porque a população tem que saber o que realmente aconteceu. Eu estou aqui pelo bem do povo. Então, se eles estiverem culpados, eu vou votar na cassação. Se eles estiverem inocentes, vou votar para que eles fiquem. Então, eles vão ter o tempo deles, nós fazemos a parte da comissão e nós não vamos ser irresponsáveis, nós vamos fazer tudo corretamente. Eu sou a favor da CPI. A Fabiana a favor, então, por favor, senhor Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, à plateia que aqui estão nessa noite. Sabemos, senhor presidente, que a nossa cidade vive uma euforia pelos fatos que vêm acontecendo, devido a essas denúncias, e também por ser um ano eleitoral. E por ser um ano eleitoral, é óbvio que muitas coisas vão surgir, porque é óbvio que há jogo de interesses, nós sabemos disso, não tem como fugir disso, e todo mundo que entende de política aqui um pouco sabe muito bem disso, tá? Em relação à votação de hoje, nós temos que, não só da votação, mas também aquilo que nós propagamos na rua, senhor presidente, tá? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Por trás de cada pessoa que está sendo acusada, existe uma família, existe pai, existe mãe, filho, e quão terrível é, o doutor foi prova disso esses dias, que fizeram fake contra o filho do senhor, o senhor se sentiu abatido com aquilo, porque quando se mexe com família, com filho, isso acaba gerando um certo desconforto em todos nós, isso é fato, né? E quando eu falo que tem que tomar muito cuidado nesse sentido, sabe por quê? É terrível um filho desses que estão sendo acusados ir para a escola e chegar e falar assim, olha, seu pai é um ladrão, seu pai vai ser preso, seu pai roubou. Olha como que vai ficar a cabeça de uma criança, psicologicamente, dessa forma. Eu não estou dizendo, e não estou isentando ninguém da culpa. Se forem culpados, que paguem pelo que fizeram. Que fique bem claro isso. Se forem culpados. Mas nós temos que entender algo. Que eu tenho uma dúvida, eu deixo uma pergunta aqui no ar, depois se o senhor presidente ou algum dos vereadores aqui puderem responder, eu até agradeço, tá? A minha pergunta é, se a investigação foi de 2017, começou em 2017, foi deflagrado em 2018, por que não na semana seguinte foi pedido o afastamento dos vereadores na próxima sessão? Por que não foi feito um pedido de CI já na sessão seguinte? Esperaram até 2020? Essa é uma pergunta que, se alguém puder me responder posteriormente, eu agradeço, tá? E é óbvio que o que nós estamos discutindo, gente, aqui, é uma denúncia do Ministério Público. A função do Ministério Público, o que é? Levantar, juntar provas e apresentar perante o juiz. Essa é a função do Ministério Público. A função do Ministério Público é acusar. Isso é fato. Quem vai determinar o andamento do que deve ser feito ou não
é o juiz local, ou o desembargador, e por aí vai. Então nós vemos que o juiz local, ele diz: eu acato determinada situação, mas eu não acato o afastamento. O juiz, o desembargador em São Paulo: eu acato tal situação, mas eu não acato o afastamento. O agravo, que aqui está, que foi pelo seu relator Borelli Thomas, ele diz, mais uma vez, no agravo: olha, não há necessidade de afastamento. A minha formação não é jurídica. A minha formação não é jurídica. A minha formação é na área de humanas. Eu não sou jurista para olhar esse daqui, um processo desse, e dizer, são realmente culpados. Nós temos que entender algo, que se o juiz local diz que não há necessidade, que é um homem que estudou para isso, que formou-se para isso, que é perito nessa área, diz que não há necessidade. O relator diz, também não há necessidade. Então, senhoras e senhores, o meu voto é bem consciente, e o meu voto é de acordo com a decisão do meritíssimo senhor juiz local, de acordo com a decisão do desembargador de São Paulo, onde ele diz, não há necessidade. Torno a dizer, eu sou contra a abertura de CI com base na decisão do meritíssimo senhor juiz. Qualquer um que aqui está tem o direito de discordar. Eu posso discordar do senhor, da Fabiana, mas eu devo respeitar o voto de cada um de vocês. Da mesma forma, vocês podem discordar daquilo que eu estou falando, mas devemos respeitar o outro. E, acima de tudo, nós temos que entender que se eles são peritos, estudaram para isso, formaram-se para isso, são gabaritados para isso, falaram que não há necessidade, a minha formação, torna a dizer, não é técnica nesta área. Então, o voto do senhor é contra. Tá, contra. Então, vou aproveitar e já vou responder a pergunta do senhor, que a princípio o senhor fez. Aqui nós não estamos tratando de afastamento, primeiro. Segundo, na época que o senhor juiz deu que não acatava o afastamento, eu também entendo dessa forma. Sabe por quê? O afastamento se dá para que não haja interrupção na investigação. A investigação já havia sido feita, então, portanto, não seria necessário o afastamento. Por quê? Imagina-se que não haveria qualquer tipo de coação contra aqueles que iriam trazer provas dentro do processo. Primeiro, então não estamos aqui nós quanto a afastamento. Então cai por terra o afastamento. Aqui também não é afastamento, tá? E tem mais uma, a casa, o regimento interno não reza que nós possamos pedir o afastamento. Se criarem transtorno, sim, dirijo-me ao juiz com um ofício e pedindo a ele que afaste, porque eu não estou conseguindo prestar o meu trabalho aqui. Mais um ponto. Isso foi apurado lá atrás. O senhor sabe muito bem que quem trabalhou dentro de todo esse processo foi o GAECO, e o GAECO aqui é de Santos. Eu fui prudente em aguardar uma denúncia. Até que se chegasse qualquer notícia para mim aqui, eu não tomei, não mexi um dedo sequer. Porque eu acho que seria leviano da minha parte, embasado apenas em suposições ou prisão. Eu queria ver provas. Hoje eu tenho as provas. Foram mandadas para mim. Quando vocês dizem ofício é o seguinte, pessoal. Quando alguém vai mandar para você qualquer coisa, ele escreve ali, estou mandando para fulano de tal, isso e aquilo. Aí você pega e vê os documentos que estão apartados, e os documentos apartados é a lei 201/67, bem como a denúncia toda feita num CD. Certo? Vamos em um outro que o senhor também levantou. O meu filho, tudo bem, só que eu tenho o seguinte, eu tenho minha cabeça erguida, sabe por quê? Porque eu sei que eu não fiz. Quando a pessoa não faz, ele não teme.
Eu acho que se alguém fez, ele que deveria de pensar no filho, e não o filho pensar no pai, porque o espelho de um filho é o pai. Se o pai comete, um minutinho, por favor, deixa eu falar. Se um pai comete um erro, ele dá o direito ao filho cometer o mesmo erro. Então aqui, eu gostaria de deixar bem claro para o senhor, aqui não existe nada tendencioso. Aqui nós estamos trabalhando dentro da razão e dentro do que se tem em mãos. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para apurar, porque isso nós devemos à população. Porque não é dinheiro meu nem do senhor que foi, se foi usado. Porque eu estou dizendo que é supostamente. Agora tem mais uma, muito embora seja um órgão acusador, como se diz que o Ministério Público é, o Ministério Público não tem base de pedir a prisão de vereadores que são autoridades da cidade, sem que tenha nada em mãos palpável. Porque você sabe que ele estaria correndo um risco. Tá? Então eu acho que aí deve estar, pelo menos, a minha resposta. O senhor também não é obrigado a acatá-las. Entendeu? Como eu respeito o voto do senhor, o senhor também respeite as minhas respostas. Ok? Então é isso que eu estou dizendo para o senhor. Aqui nós não queremos, eu pelo menos, eu não tenho inimizade com ninguém, eu sei separar o joio do trigo. O que ocorre aqui dentro ocorreu, lá fora eu sou amigo de todo mundo. Você entendeu? Eu não tenho, eu sei separar as coisas, porque eu sou advogado, e se que cada advogado eu tivesse uma audiência e eu brigasse, eu não teria mais amigo. E nós separamos as coisas muito bem. O senhor não entendeu? Então, eu acho que aí, o que o senhor falou, a minha compreensão é completamente diferente. Vivemos num país democrático, então acho que cada um tem o direito de discordar um do outro, em votos e em resposta, mas voltando à questão, sei que não é a pauta, mas pergunta para um psicólogo para ver se um filho não é afetado dentro das escolas. Olha, eu não estou contra você, contra o filho, não é só o filho não, o vizinho, a mãe, o cara do supermercado, todo mundo é afetado, filho. Todo mundo, só que pensa antes de agir, porque a hora que você agir, você tem que assumir, é só isso. Por favor, continuando, por favor, senhor Orlando. Rodrigo vai me desculpar, mas ele foi meio equivocado no comentário dele, mas a gente não está aqui, cada um a gente tem que respeitar, é um país democrático. Gostaria de saber dele se ele pensou, quando eles tentaram caçar meu mandato, se alguém pensou nos meus filhos também. Inclusive, então, nós pela ordem, defendemos senhor presidente. Exatamente. Porque nós não estamos aqui afastando ninguém. Estamos abrindo uma CPI para investigar os fatos. Você entendeu? A respeito do que o doutor Fraga também mencionou, que ele não se sentiu confiante nas nossas declarações, nós não estamos aqui para convencer ninguém. Simplesmente estamos aqui para votar pelo certo ou pelo errado. Se existe um fato errado, estamos aqui para investigar, vai ser julgado. E eu não sabia que o juiz e o promotor ia ser candidato a alguma coisa, porque está vendo o interesse deles mandarem para a gente agora. Até então eu não sabia que os caras iam ser... Porque a eleição é em outubro. Quem que vai julgar... Vou usar a palavra do Marquinho Índio. Quem planta vento vai colher tempestade, não é? Então quem que vai julgar o prefeito ou os vereadores são a população. É nas urnas que eles vão ver. Vão ter a resposta de tudo isso aí. Se ele fez certo por onde não está fazendo ou não fez. Então eu acho que assim, não vou nem questionar o seu comentário. Mas eu voto a favor da abertura da CPI. Tá ok. Por favor, o senhor Sérgio? Contra. Contra, por favor, senhor. Boa noite a todos, amigos, senhor senador, presidente. Obrigado. Meu voto é contra a abertura da CPI. É contra a abertura. Tá ok. Boa noite a todos. Eu vou ser bem objetivo, eu vou votar a favor da abertura da CPI no processo de investigação. E a minha é a palavra final, vai dar continuidade. Se provarem que não será movido nada contra eles. Se devido for,
deve dar satisfação à população. População essa carente, carente. Não é grandes cidades, não. Carente. Tá? Então, na verdade, 5 votos favoráveis, 4 contrários. Então, segue a denúncia. Tá ok? E passamos, aguardem mais um minutinho, nós temos que passar um projeto de resolução. Tá. Agora, a partir disso, eu vou fazer a votação de quem terá o cargo de presidente, relator e membro da comissão. Isso, vai ter o sorteio, tá? O sorteio agora, tá? Na verdade, essa comissão é composta dos vereadores que não são impedidos. Eu não impedido somos 4. Eu também sou impedido por ser presidente. Então, recairá sobre o Orlando, o professor Edinho e a Fabiana. Por favor, qualquer um da plateia ali, ó. Aqui na frente, pode ser. Pessoas adversas. Ó, o primeiro vai ser o presidente. O professor Edinho é o presidente. O próximo agora é o relator. Então a Fabiana é a relatora e automaticamente o senhor Orlando é o membro. Ok? Isso. Então agora nós vamos passar a leitura de um projeto de resolução do que ocorreu aqui. Tá ok? Inclusive com a comissão sorteada. Peço então ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura, por favor. Projeto de resolução número 02/2020. Nos termos do artigo 94 e seguintes do regimento interno, concomitante no artigo 43, inciso 1 e artigo 44, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, apresentar o projeto de resolução número 02/2020 do Legislativo, onde restam consignados: artigo 1º, a especificação dos fatos a serem apurados. 1. A inicial da denúncia protocolada na Secretaria desta Casa em 24/1/2020, sobre o número 29/2020, subscrita pela excelentíssima senhora doutora Natália Rosalen Cardoso e lida na íntegra em sessão ordinária de 5/2/2020 e que ficou à disposição dos nobres vereadores, mensura os fatos dos acusados, os excelentíssimos senhores vereadores, professora Claudete Aparecida Xavier Dia, Paulo Ricardo Rangel, César Augusto Rodrigues Calazans, Marco Aurélio Campos Rios e Douglas Godoy da Silva, encaminhando cópia integral dos autos da ação penal número 2003899 74/2020 do 8/26/01/18 contra Gabriel dos Santos Oliveira Rosa, que noticia em tese a prática de infrações políticas administrativas nos termos do artigo 4º do inciso 7, 8 e 10, artigo 7º do inciso 1 e 2 do Decreto-Lei nº 201/1967, para adoção das providências que entender cabíveis em seu desfavor, objetivando a cassação de mandato eletivo dos vereadores mencionados, pelo fato posterior à posse em seus cargos de vereadores, indicando como provas a íntegra do processo anexado em mídia CD mídia, devendo, portanto, os fatos a serem apurados em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno e o Decreto-Lei Federal número 201/67. Artigo 2º. Os nomes do cargo dos membros da Comissão de Investigação Processante. Primeiro, presidente da Comissão de Investigação Processante, vereador professor Edson José Alves, nomeado nos termos do artigo 95, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa de Leis, concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. 2. Relator da Comissão de Investigação e Processante, vereadora Fabiana Rosa de Moura, nomeado nos termos do artigo 95, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa de Leis,
concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Terceiro, membro da Comissão de Investigação Processante, vereador Orlando Teles Neto, nomeado nos termos do artigo 95, parágrafo 8º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, concomitante no artigo 43, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. O prazo do seu funcionamento. 1. O prazo do funcionamento dos trabalhos da Comissão de Investigação e Processante, que será de 90 dias, contados a partir da data de efetivação da notificação do último vereador acusado, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno e artigo 5º, inciso 7, do Decreto-Lei Federal nº 201, de 1967. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em plenário. Mesa da Câmara Municipal da Estância de Cananéia, 4 de março de 2020. Dr. Edson Tadeu Balbino, presidente. Professor Edson José Alves, primeiro secretário. Esse projeto de resolução vai passar para a votação nominal novamente. E o prazo, como foi dito, é 90 dias. Só existe uma disparidade entre uma CPI e outra. Essa CPI, nós temos 5 pessoas a serem investigadas. Então, o prazo passará a correr a partir do momento que o último for intimado. Tá? Então, dos 5, o último a ser intimado passa a correr o prazo de 90 dias. Tá ok? Então, o senhor membro, a senhora relatora, o senhor presidente, todos têm conhecimento. E conforme foi lido aqui, esse projeto de resolução foi do que aconteceu dentro da sessão. Então, passarei agora à votação do projeto. O senhor, por favor, senhor Canelo? A favor. Por favor, doutor. Eu fui contra a abertura, mas o projeto, preciso até dar os parabéns para o doutor Manuel, muito bem redigido. Então, o projeto está certinho, eu vou ser a favor. E só um segundinho, aproveitar, eu concordo com você. Eu acho que, assim, em ano de eleição, quem tem que julgar é o povo, entendeu? Eu tenho... O que você falou lá, doutor, eu concordo. Senhor, desculpa, por favor. O senhor aprova? Fabiana? Aprovo. Por favor, Rodrigo. A resolução, sim. aprovo. Senhor Orlando? Aprovo. Senhor Sérgio? Eu sou contra. O senhor? Eu sou contra. Contra. Tá, então, na verdade, aí nós Eu temos... sou favorável. Isso, desculpa. Eu também sou favorável. Tá? Então, nós temos 7 votos favoráveis e 2 votos contra. Ok? Tá. Bom, então, senhores suplentes, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, tá? Pelo serviço prestado a essa casa. Né? Foi um prazer enorme estarem aqui. Eu gostaria, por favor, se o senhor pudessem ceder os assentos aos vereadores, que eles terão que retornar a essa sala. Por favor. O Douglas está por aí? O Douglas está? Senhores vereadores aqui presentes, é uma situação necessária, muito embora
entristeça essa casa e a mim, não é bem isso. Eu estou aqui para dirigir os trabalhos e assim estou fazendo, tá? E simplesmente para encerrar, tá? Então, não havendo mais nada a tratar... Senhor presidente, a gente não pode falar nada? O senhor não vai dar a palavra para nenhum vereador antes de fechar a sessão? Não, até mesmo porque já se passaram, eu só vou encerrar. Isso aí, na verdade, Mas é só da CPI. Não tem pela não, ordem, não infelizmente, você vai me desculpar. Tá? Então faz o circo todo e a gente não tem palavra nem para falar alguma coisa. Não, eu acho uma que sessão nula dessa aqui, sim. Né? Uma sessão errada. Então não precisa falar. Se anula, não precisa falar. Presidente, por se anula, não parabéns, senhor presidente. Parabéns mesmo. Nem a internet está funcionando. Até a internet até a transmissão ao vivo que nem estava passando aqui foi cortada. Quando as Cadê a pessoas falavam transparência? aqui? Pela ordem, por favor, alguém quer falar? Por favor, quem quer falar? Não. Ó, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente terceira sessão ordinária, convidando a todos para participar da quarta sessão do ano de 2020, que se realizará no dia 18/3/2020, às 20 horas, sendo convidados e continue assistindo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, e avisando já aos senhores vereadores que é provável que eu marque uma sessão extraordinária para que nós possamos estar falando a respeito de alguns projetos que se encontram paralisados. Tá ok? Tá? Então eu dou por encerrada a sessão. Boa noite, obrigado a todos.